Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que seja um dia abençoado hoje para vocês e os seus. Envie, meu irmão, esta reflexão para outras pessoas, outros grupos, para que assim você seja também, meu irmão, um mensageiro da palavra como eu sou. Eu sou apenas um mensageiro, meu irmão. São mensagens de esboços que eu compro, de livros que eu adquiro, eu compro, de aplicativos da Bíblia Sagrada que eu tenho no meu celular. E assim eu vou tirando, vou botando no arquivo, vou juntando e vou gravando, vou levando até vocês. São muitos teólogos, muitas pessoas trabalhando nessa missão. Eu sou apenas o entregador da mensagem, o mensageiro. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e João Batista. Uma relação de humildade e fé. O livro é Lucas. O capítulo é 7. O versículo é do 18 ao 35. Eu gostaria que o irmão, toda vida que estivesse vendo essas reflexões, lendo essas mensagens, tivesse com a Bíblia ao seu lado, porque tem muitas referências, e é através dessas referências, que você lendo as referências, você faz a obra completa, ou seja, você faz um texto, você prepara um texto e você reflete e medita, você tem uma ideia melhor do que esta reflexão está dizendo. João Batista, o precursor de Jesus, envia discípulos para perguntar se Jesus é o Messias. Irmão, a relação de Jesus e João é um exemplo de humildade e fé. Ele diz que nenhum profeta dos nascidos de mulher são igual a João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. É um enigma, não é, meu irmão? Para nós podermos entender como o poder de Deus é grande. E os discípulos de João anunciaram todas essas coisas. E João quer saber se Jesus é o Messias. E chamando 2 dos seus discípulos, João enviou-os a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Era uma dúvida, meu irmão, de João. Ele estava em dúvida. Mas na mesma hora, curou Jesus muitos de doenças, de praga, de espírito maus, e muitos cegos deu-lhes vista. E Jesus responde com ações. Ele cura essas pessoas para que João veja e saiba que ele é o Messias, o Filho de Deus feito homem, o que havia de vir. E partindo dos discípulos de João, começou a dizer as turbas acerca de João: que esse aí está vendo no deserto, um caniço agitado pelo vento, ele elogiando João. Mas que esse aí está vendo um homem vestido de vestes delicadas, e eis que andam com veste preciosa e em delícias, estão nos palácios dos reis. João não era um cortesão. Mas que esta aí está vendo um profeta? Sim, vos digo, é mais do que profeta. João, o maior profeta. Irmão, vocês têm a fé de João Batista? Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual prepararás o teu caminho diante de ti. Lucas 7:27. João foi o preparador do caminho do Senhor. E o Senhor também diz: entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Um elogio máximo a João. Mas também o menor nos reinos dos céus é maior do que João Batista. Irmão, João Batista e Jesus são exemplos de humildade e fé. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, disse o Senhor Jesus. Irmão, quando o Senhor Jesus aqui, João manda os discípulos para que conversem com ele, João estava em dúvida, porque naquela época estava aparecendo muitos profetas, muitos adivinhos,
E João queria ter a certeza, ele não tinha certeza. Mas ele deu essa prova. E quando o Senhor se batizou, que João o batizou, que não queria nem batizá-lo, que João viu o Espírito descer sobre Jesus Cristo em forma de pomba. E esse Espírito que desceu em forma de pomba, diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aí João teve a certeza. Aí ele tirou a trava dos olhos, ou seja, o largueiro dos olhos. Porque naquela época não era bom confiar em outro homem. Nem hoje, né, meu irmão? Que a gente confia e você vê muitas decepções. Muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas, servos do Senhor, fazendo coisas erradas. Muitas pessoas criando igrejas para poder fazer da igreja um comércio. E não é, meu irmão, para ser assim. A igreja é para servir. A igreja é para ensinar. A igreja é para pregar. A igreja é para orar. Embora, meu irmão, aquilo é apenas um prédio, o qual nós cristãos alugamos para nos reunirmos, para debatermos a palavra do Senhor, para orarmos juntos, porque o Senhor disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E você tendo uma casa de oração para que você vá orar, é bem melhor do que você fazer oração de casa em casa, porque naquela época se fazia. Mas hoje, você vai fazer, ó, irmãos, rapaz, hoje a mulher está doente, hoje eu tenho uma reunião na associação tal e tal, aí fica, marca e não tem. E você tem o prédio ali, aluga aquele prédio, você põe uma pessoa para chefiar, uma pessoa que lê a Bíblia mais do que você, tenha mais tempo do que você, e ali você vai colher dos irmãos a oferta e dízimo. Por que, meu irmão, tem que colher a oferta e dízimo? Para que você possa pagar o aluguel daquele prédio, para que você possa colocar cadeiras, ventiladores ou ar-condicionado, pagar a energia, a água, ter uma salinha para as crianças que estão aprendendo, as cadeiras, o mobiliário que tem numa igreja, numa casa de oração, na salinha das crianças, livros para ensinar as crianças. É para ser isso aí, meu irmão. Agora tem muitos que aproveitam, meu irmão. Eu sei que tem, porque no meio de todo curral de ovelha tem um lobo, meu irmão. Mesmo vestido com pele de cordeiro. E não é só no meio dos evangelhos, não. É no meio de qualquer associação, qualquer casa de oração, mesmo sem ser evangélica, que seja pessoas que criam religião X, religião Y, para que seja, não quer trabalhar. Existe. É triste, mas que o Senhor o julgue, que o Senhor tenha compaixão dessas pessoas e os perdoe. Mais uma vez eu vos digo, eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal, o mensageiro da palavra. Sou também membro da igreja Assembleia de Deus Canaã, localizada na Avenida Dário Rabelo, 626. Com culto, meus irmãos, às terças, quintas e domingo. Todos esses dias tem culto. Temos culto também na segunda, que é o culto dos homens, na quarta, culto da mulher, na sexta, às vezes sábado, o culto dos jovens. Sempre temos, mas os cultos principais é o culto de terça-feira, culto de gratidão, culto de quinta-feira, culto de ensino, e domingo o culto de oração. O culto de terça e o da quinta começa às 7 da noite. E o de domingo, por coincidência, eu estou gravando hoje um domingo. O culto é às 17h45, ou seja, 5 horas e 45 minutos da tarde. Faça uma presença lá.
para orar junto conosco?